O peso do veludo granado vestido parecia ancorar Amara Oliveira ao chão de mármore polido da Galeria Palácio, no coração do Chiado. Não era o tecido, denso e luxuoso como era que a prendia, mas o olhar coletivo, uma miríade de alfinetes invisíveis que se espetavam na sua pele escura, no volume orgulhoso do seu corpo. 38 anos vividos sob o escrutínio alheio tinham-lhe ensinado a erguer o queixo, a encontrar a sua própria gravidade. Mas noites como esta, a inauguração da exposição Fragmentos do Eu, ironicamente, ainda conseguiam agitar as águas da sua compostura. Lisboa vestia-se de um outono ameno, e o ar da noite, ao entrar pela porta imponente da galeria, trazia consigo o murmúrio distante do Tejo e o aroma adocicado das castanhas assadas, uma promessa de conforto que contrastava com a estudada frieza do ambiente. Amara ajustou o turbante de seda que coroava o seu cabelo afro, um farol de cor num oceano de tons neutros e penteados discretos. Estava na lista de convidados o seu nome, Amara Oliveira, provavelmente um enigma para a maioria, uma dissonância na sinfonia de apelidos sonantes que ecoavam pelas salas repletas de arte e de quem a consumia. Para si era apenas mais uma noite de trabalho, uma oportunidade de observar, de absorver, de encontrar a matéria-prima para a sua próxima crônica sob o pseudônimo que se tornara um espinho na carne de muitos, Veritas. Os seus olhos, grandes e de uma inteligência penetrante, varriam o salão. As esculturas e instalações competiam pela atenção com os próprios convidados, cada uma obra de arte à sua maneira, cuidadosamente curada para a ocasião. Amara sorriu para dentro. A ironia não lhe escapava. Ela própria se sentia, por vezes, uma instalação viva, um statement ambulante num mundo que preferia as suas verdades bem embaladas e discretas. Tentou alcançar a mesa onde se encontravam os catálogos da exposição, um objeto prosaico no meio de tanta ostentação, mas essencial para o seu trabalho. Foi então que uma figura ésguia, impecavelmente vestida num fato cinzento que parecia talhado para exprimir tédio e importância em igual medida, se materializou à sua frente, bloqueando-lhe o caminho com a subtileza de uma cancela. "Boa noite", disse o homem, a voz polida, mas com um travo metálico que lhe arrepiou a nuca. Era Vasco Vasconcelos, o curador da exposição, um nome que Amara conhecia dos círculos artísticos, mais pela sua arrogância do que pelo seu gênio. Os seus olhos claros, da cor do céu de inverno, percorreram Amara de cima a baixo, demorando-se um instante a mais no volume do seu peito, na curva dos seus quadris, no negrume da sua pele. Um esgar quase imperceptível crispou-lhe os lábios finos. "Procura alguma coisa, minha senhora." A forma de tratamento, embora formalmente correta, soou a Amara como se ele estivesse a dirigir-se a uma criança perdida, ou pior, a alguém que claramente não pertencia àquele lugar. Amara endireitou-se, a sua altura já considerável, parecendo aumentar sob o peso da sua dignidade. "Sim, o catálogo da exposição, se faz favor." A sua voz, um contralto quente e modulado, não vacilou. Vasco Vasconcelos arqueou uma sobrancelha. "Os catálogos são para os convidados", disse ele, a pausa antes de convidados carregada de insinuação. O seu olhar voltou a esquadrinhá-la. Talvez a secção de informações junto à entrada possa ajudar. Ou talvez a copa. Creio que o pessoal de serviço tem acesso a informações gerais. A sugestão pairou no ar, fétida e insultuosa. Amara sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, um calor que lutava contra a frieza calculada do homem à sua frente. Cada palavra, cada microexpressão de Vasco era uma agressão velada, um lembrete brutal de que, para ele, ela era definida não pela sua inteligência ou pelo seu propósito, mas pela cor da sua pele e pela forma do seu corpo. Um erro, uma anomalia naquele templo da cultura. Respirou fundo, o aroma floral do seu perfume misturando-se com o cheiro a cera de abelha do soalho antigo. "Sou uma convidada, Sr. Vasconcelos. Amara Oliveira." Repetiu o nome, desta vez com uma firmeza que não admitia réplica. E gostaria, de facto, de um catálogo. Vasco pareceu momentaneamente surpreendido, talvez pela frontalidade, talvez por ela saber o seu nome. Mas a sua máscara de superioridade recompôs-se rapidamente. "Oliveira", repetiu ele, como se provasse uma palavra exótica e desagradável. Fez um gesto vago na direção da mesa. "Pois sirva-se, se encontrar algum." E com isso virou-lhe as costas, a sua atenção já capturada por uma senhora loura e esguia, adornada de joias discretas, que lhe sorria com a familiaridade de quem partilha o mesmo pedestal. Amara ficou ali por um instante, o eco das palavras de Vasco a reverberar no seu íntimo. A humilhação era uma brasa viva no seu peito.
Não era a primeira vez e sabia que não seria a última. Mas cada encontro destes era um corte, uma fissura na armadura que construíra ao longo dos anos. Pegou num catálogo, as suas mãos surpreendentemente firmes. A capa, com uma imagem abstrata em tons de azul e cinza, parecia zombar dela. Fragmentos do eu. De facto. Pelo resto da noite, Amara moveu-se pela galeria como um fantasma observador. Viu Vasco Vasconcelos no seu habitat natural, bajulando os ricos, rindo das piadas sem graça dos poderosos, dispensando sorrisos condescendentes aos artistas menos estabelecidos. Era um mestre na dança social da elite lisboeta, um pavão exibindo as suas penas de importância. E ela, Amara, era a nódoa na sua tela imaculada. Cada sorriso forçado que ele lhe dirigia ao cruzar-se com ela, cada olhar de soslaio, cada vez que ele se virava para falar com alguém mais adequado assim que ela se aproximava, era meticulosamente catalogado na sua mente. A dor inicial começava a transformar-se em algo mais frio, mais cortante. A matéria-prima da sua próxima investida, como Veritas. Ao sair da galeria, o ar fresco da noite lisboeta pareceu limpar-lhe um pouco a alma. O chiado brilhava com as suas luzes elegantes, as esplanadas ainda com alguma vida. Mas para Amara, o brilho da cidade estava manchado pela fealdade do preconceito que acabara de experienciar. Caminhou em direção ao seu pequeno apartamento em Alfama, as ruas estreitas e sinuosas do bairro histórico parecendo abraçá-la, um refúgio contra a frieza polida do mundo que acabara de deixar. Nos dias que se seguiram, o incidente na galeria fermentou na sua mente. Sentada à sua secretária, rodeada de livros e de arte africana que contavam histórias de resistência e beleza, Amara começou a tecer as suas palavras. O ecrã do seu computador iluminava-se com frases incisivas, parágrafos que desnudavam a hipocrisia com a precisão de um cirurgião. Não era apenas sobre Vasco Vasconcelos, era sobre todos os Vascos deste mundo, sobre as estruturas invisíveis de poder que permitiam que o preconceito florescesse à sombra da cultura e da elegância. Ela lembrava-se da sua infância, filha de imigrantes cabo-verdianos no Barreiro, das piadas cruéis sobre o seu cabelo, do isolamento na escola. Lembrava-se da adolescência, quando o seu corpo começou a ganhar as curvas que a sociedade considerava excessivas, e como os olhares se tornaram ainda mais críticos. Cada experiência tinha sido um tijolo na construção da sua fortaleza interior, mas também na sua determinação em usar a sua inteligência como uma arma. Veritas não nascera do nada, fora forjada no fogo do preconceito. O artigo começou a tomar forma. Não seria um ataque pessoal e direto, nomeando Vasco ou a galeria. Seria mais subtil e, por isso mesmo, mais devastador. Intitulou-o O Festim dos Invisíveis, crônica de uma noite lisboeta. Nele, descrevia a atmosfera de um evento cultural de prestígio, a beleza da arte em contraste com a fealdade do comportamento humano. Narrava com uma clareza dolorosa o encontro com uma figura de autoridade no evento, um curador de almas e aparências, que media o valor dos outros pela régua do seu próprio preconceito. Descrevia a sensação de ser reduzida a um estereótipo, a invisibilidade imposta àqueles que não se encaixavam no molde. Num salão onde se celebrava a fragmentação do eu artístico, escreveu Amara, a voz de Veritas a ecoar com uma fúria controlada, o que testemunhei foi a brutal fragmentação do eu humano, reduzido a características superficiais por aqueles que se arvoram em guardiões do bom gosto e da cultura. Mas que cultura é esta que se alimenta da exclusão? Que beleza pode existir onde a dignidade é pisoteada com a mesma facilidade com que se admira uma tela? As palavras fluíam, cada uma delas escolhida com o cuidado de um artífice. Ela não queria apenas contar a sua história, queria dissecar o fenômeno, expor as raízes do preconceito que se escondia por detrás de fachadas de sofisticação. Falou da solidão de ser o outro numa sala cheia, da exaustão de ter de provar constantemente o seu valor, o seu direito a existir, a pertencer. Quando terminou, sentiu um misto de alívio e apreensão. Sabia que o artigo era poderoso. sabia que iria causar ondas. 서류에는 그럴듯한 로펌 이름과 변호사 서명이 박혀 있었다. 그는 매일같이 전화하고 메시지를 보내며 투자의 장점과 안전성을 강조했다. 그의 감미로운 목소리, 함께할 미래에 대한 청사진, 그리고 안전하고 확실한 수익이라는 약속 앞에서 은혜 씨의 이성은 흔들렸다. 외로움과 노후에 대한 불안감, 그리고 그를 잃고 싶지 않은 마음이 뒤섞여 그녀의 판단력을 흐리게 했다. 혹시 이게 정말 기회일지도 몰라. 지은 씨 같은 분이 나를 속일 리 없어.
만약 성공한다면 자식들 눈치 안 보고 편안하게 살 수 있을 거야. 지훈 씨와 함께라면. 며칠 밤낮을 고민하던 그녀는 결국 그의 말대로 하기로 결심했다. 그의 말대로 이것은 그와 함께할 행복한 미래를 위한 투자라고 스스로를 설득했다. 그녀는 그에게 투자하겠다고 말했고 그는 마치 자신의 일처럼 기뻐하며 감사를 표했다. 정말 감사합니다, 은혜 씨. 저를 믿어주셔서 정말 감사합니다. 은혜 씨의 선택이 옳았다는 것을 반드시 증명해 보이겠습니다. 은혜 씨는 평생 아끼고 모은 퇴직금 통장을 들고 은행으로 향했다. 창가에 앉아 순번을 기다리는 동안 그녀의 마음은 복잡했다. 설렘과 기대감, 그리고 한편으로는 불안감이 교차했다. 은행 창구 직원은 젊고 친절했지만 해외 송금 신청서를 받아들고는 미간을 찌푸렸다. 어머님, 1억 원이라는 큰돈을 해외로 보내시는 건데 혹시 어떤 용도이신지 여쭤봐도 될까요? 요즘 보이스피싱이나 해외 투자 사기가 많아서요. 은혜 씨는 강지훈이 알려준 대로 미국에 사는 조카 학비 지원이라고 둘러댔다. 직원은 고개를 갸웃거리며 다시 물었다. 그러시군요. 그런데 받으시는 분 성함이 강지훈이고 계좌는 필리핀 은행이네요? 조카분이 필리핀에서 공부하시나요? 은혜 씨는 순간 당황했지만 애써 태연한 척 대답했다. 아, 네. 그 아이가 필리핀으로 교환 학생을 갔어요. 미국 계좌가 복잡해서 필리핀 계좌로 보내달라고 하더라고요. Inicialmente, sentiram uma vaga irritação com mais uma diatribe de Veritas, essa escriba anônima que ele considerava uma moralista pretensiosa. Mas à medida que avançava na leitura, um suor frio começou a brotar-lhe na testa. Os detalhes eram demasiado precisos. A descrição do curador era um retrato seu, cruelmente exato. A figura da convidada que ele maltratara seria aquela mulher corpulenta de pele escura que ele dispensara com tanta sobranceria. A ideia era absurda. Ela não poderia ser Veritas. Veritas era uma mente brilhante, uma estilista da palavra. Aquela mulher era apenas. Mas a dúvida instalara-se, roendo-lhe a certeza como um verme. E à medida que a pressão mediática aumentava, à medida que os seus superiores começavam a fazer perguntas discretas mas incisivas, o pânico de Vasco transformou-se em terror. Quem era, afinal, aquela Amara Oliveira? A direção da galeria, temendo um escândalo de proporções maiores, iniciou uma discreta investigação interna. Não foi difícil cruzar a lista de convidados com a descrição do artigo e com as vagas lembranças de outros funcionários sobre o breve, mas tenso encontro de Vasco com uma convidada que se encaixava no perfil. O momento da revelação, ou da forte suspeita, não foi um confronto dramático, mas uma série de constatações que se acumularam como uma avalanche sobre Vasco. Um colega mencionou ter visto Amara Oliveira em palestras sobre comunicação e ética nos média. Outro lembrou-se de um artigo anterior de Veritas que defendia com particular paixão os direitos dos imigrantes, e soube-se que Amara era filha de cabo-verdianos. As peças do puzzle começaram a encaixar-se, formando uma imagem aterradora para Vasco. Aquela mulher que ele desprezara, que ele tentara diminuir com o seu poder institucional e social, era muito provavelmente a mesma Veritas, cuja caneta era temida e respeitada em igual medida. O clímax para Vasco não foi um grito, mas um silêncio ensurdecedor no gabinete do diretor da galeria. As evidências circunstanciais eram esmagadoras. O artigo de Veritas tinha causado um dano reputacional imenso. E ele, Vasco Vasconcelos, era o rosto anônimo dessa vergonha agora tornada pública. Vasco, começou o diretor, a voz fria como o mármore do átrio, temos um problema sério. E parece que você está no centro dele. A arrogância de Vasco desmoronara-se, substituída por uma palidez cadavérica. Ele gaguejou, tentou negar, mas as palavras de Veritas, tão precisas, tão cortantes, ecoavam na sua mente, desarmando qualquer defesa. A mulher que ele considerara insignificante, um erro na paisagem social, detinha o poder de o destruir com a força da sua inteligência e da sua palavra. A inversão era total, humilhante. Ele pensou em contactar Veritas, em implorar por misericórdia, em tentar explicar. Mas como? Através de quem? E o que diria ele que pudesse mitigar o veneno do seu próprio preconceito, agora exposto ao mundo? A notícia das medidas disciplinares tomadas pela Galeria Palácio em relação a um dos seus curadores surgiu discretamente na imprensa alguns dias depois. Vasco Vasconcelos fora afastado para reavaliação de funções. Na prática, a sua carreira naquele meio estava terminada. A mancha era indelével.
A galeria emitiu um comunicado vago sobre o seu compromisso com a inclusão e o respeito por todos os visitantes e artistas, uma tentativa frágil de controlar os danos. Amara leu as notícias no seu apartamento em Alfama, uma chávena de chá de cidreira a fumegar entre as suas mãos. Não houve um grito de triunfo, nem uma sensação de vingança consumada. Havia, sim, um cansaço profundo, mas também uma centelha de algo parecido com justiça. Uma justiça imperfeita, tardia, mas ainda assim, justiça. O seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Sofia, uma amiga jornalista que conhecia o seu segredo. Veritas 1, preconceito 0. Brilhante, como sempre, Amara. O Vasconcelos teve o que merecia. Amara sorriu, um sorriso breve e melancólico. Sim, talvez ele tivesse tido. Mas quantos Vascos não continuariam a existir, a destilar o seu veneno em surdina, a diminuir os outros para se sentirem grandes? Olhou pela janela. O sol de outono pintava os telhados de Alfama com tons dourados. Lisboa, sua cidade, continuava bela e complexa, cheia de contradições. Um lugar de encontros e desencontros, de beleza e de dor. E ela, Amara Oliveira, também conhecida como Veritas, continuaria ali a observá-la, a dissecá-la, a amá-la e a desafiá-la com as suas palavras. A luta era constante, mas a sua voz, essa ninguém lhe atiraria. Abriu o seu computador portátil. Havia uma nova página em branco à sua espera. E tantas histórias por contar.